Meu nome é Isabella Collins, mas a maioria das pessoas me chama apenas de Bella. Sempre achei que meu nome era bonito, mas parecia grande demais para a vida simples e apertada que eu levava. Quando penso na minha história, sinto que tudo começou a desmoronar no dia em que minha mãe morreu. Eu tinha apenas 8 anos, mas lembro como se fosse ontem. Morávamos em uma pequena cidade no interior da Itália, em uma casinha modesta, porém cheia de amor. Minha mãe era meu mundo. Ela tinha aquele sorriso capaz de curar qualquer ferida, e uma voz doce que me fazia acreditar que tudo ficaria bem, mesmo quando a gente não tinha quase nada para comer. Meu pai era diferente. Ele era mais fechado, um homem sério, mas que fazia de tudo para nos sustentar. Depois que mamãe se foi, ele ficou perdido. Foi como se a luz da nossa casa tivesse apagado. Os dias se tornaram silenciosos, e meu pai passou a trabalhar cada vez mais, tentando ocupar a mente, mas também tentando me proteger de uma dor que ele mesmo não sabia lidar. Eu, por outro lado, sentia uma solidão esmagadora. Foi nessa fase que ele conheceu Viviane, uma mulher elegante, com roupas caras e um sorriso calculado. No começo, achei que ela era uma boa pessoa. Ela me chamava de minha querida e me trazia presentes pequenos, como laços para o cabelo e chocolates. Mas aos poucos, percebi que o que ela realmente queria não era cuidar de mim, mas conquistar meu pai e tudo o que ele poderia oferecer. Viviane tinha duas filhas, Amélia e Sophie, ambas um pouco mais velhas do que eu. No início, pensei que finalmente teria irmãs para brincar. Quanta ingenuidade da minha parte. Logo percebi que elas me viam como alguém inferior, uma ameaça ou, pior, uma empregada. Quando meu pai decidiu se casar com Viviane, fez isso acreditando que estava nos dando uma nova chance de ser felizes. Eu sorri no dia do casamento, mas por dentro eu estava assustada, e eu tinha razão para estar. Pouco tempo depois do casamento, meu pai começou a ter problemas de saúde. Ele trabalhava demais, se estressava e a situação financeira não estava boa. Um ano depois, ele morreu subitamente de um ataque cardíaco. Lembro do desespero que senti naquele dia, do vazio que tomou conta de mim. Mas o que eu não sabia era que aquele era apenas o começo do meu sofrimento. Viviane assumiu tudo: a casa, as finanças e, claro, a minha vida. No começo, ela fingia se importar, mas bastou o luto esfriar para mostrar sua verdadeira face. Ela me fez largar a escola particular onde meu pai me matriculara e me colocou em uma pública distante. As roupas bonitas que eu tinha, ela deu para as filhas dela, e eu passei a usar roupas velhas e gastas. Foi aí que as tarefas começaram: limpar, cozinhar, lavar, passar. E tudo isso enquanto Amélia e Sophie viviam como princesas, gastando dinheiro em roupas, maquiagens e festas. Eu não podia reclamar, porque se eu ousasse retrucar, Viviane me ameaçava. Lembre-se, Isabela, você vive de favor na minha casa. Se não gosta, a rua está logo ali. Com o tempo, minha rotina se resumiu a trabalhar o dia inteiro, estudar à noite e tentar não chamar atenção. Mas apesar de toda a dor, eu tinha um sonho secreto. Sempre que terminava minhas tarefas, subia até o sótão, meu pequeno refúgio, e desenhava vestidos. Eu sempre amei moda, mesmo sem nunca ter tido roupas bonitas. Minha mãe costumava dizer que eu tinha um talento natural, que um dia eu criaria algo que faria as pessoas se sentirem especiais. Era lá, naquele sótão empoeirado, que eu me sentia livre. Era como se, por alguns minutos, eu pudesse esquecer quem eu era e imaginar quem eu poderia ser. Numa noite fria, enquanto eu terminava de desenhar um vestido inspirado nas estrelas, ouvi risadas vindas do andar de baixo. Desci devagar e vi Amélia e Sofia animadas, mostrando convites dourados. Years. Olha só, Bella, disse Sophie com um sorriso maldoso. Vamos ao evento mais exclusivo do ano, um baile beneficente no Grand Hotel de Milão. Meu coração acelerou. Eu nunca tinha ido a um baile, nem mesmo a uma festa elegante. Jens? Quem está organizando? Perguntei, tentando soar casual. O próprio príncipe Alexander Romano, respondeu Amélia, revirando os olhos como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Ele vai anunciar um projeto social e, quem sabe, encontrar a futura rainha. Sophie riu, dando uma piscadinha para a irmã. Oh, ou talvez ele só queira se divertir, não é, mana? Afinal, ele tem fama de ser irresistível. Eu fiquei em silêncio, mas por dentro algo se agitava. Aquela era a minha chance de, pelo menos por uma noite, viver algo diferente. Ver aquele mundo de perto, sonhar.
Quando criei coragem para perguntar se eu poderia ir, Viviane riu alto, como se eu tivesse contado a melhor piada do ano. Você? Em um baile como esse? Não seja ridícula, Isabela. Quem cuidaria da casa enquanto estamos fora? Além disso, você nem tem um vestido decente para usar. As palavras dela me cortaram como facas. Senti meus olhos arderem, mas me mantive firme. Eu posso dar um jeito, murmurei quase sem voz. Viviane se aproximou, me encarando de cima a baixo. Sente não, Bela, você não vai. Esse não é o seu lugar. Enquanto elas subiam rindo para escolher vestidos, eu fiquei sozinha na cozinha, sentindo meu peito apertar. Eu sabia que elas estavam certas. Eu não tinha nada. Nem dinheiro, nem roupas, nem beleza suficiente para brilhar em um lugar como aquele. Mas naquele momento, uma voz dentro de mim sussurrou que eu não podia desistir. Eu não sabia como, mas iria encontrar uma maneira de estar naquele baile. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Na manhã seguinte, acordei com o barulho das risadas de Amélia e Sophie vindas do quarto delas. O baile era naquela mesma noite, e as duas pareciam estar no auge da empolgação. Eu estava exausta. Dormi poucas horas, depois de ficar no sótão desenhando um vestido que só existia na minha imaginação. No papel era perfeito, delicado, elegante, com um toque moderno. Mas na realidade, eu não tinha tecido, nem dinheiro, nem uma máquina de costura que funcionasse bem. Tudo que eu tinha eram sonhos e uma vontade desesperada de viver algo diferente. Enquanto eu descia as escadas, ouvi Viviane conversando ao telefone na sala. Ela falava em tom doce, quase bajulador. Sim, é claro, Lorde Romano. Estou honrada com o convite. Minhas filhas estão radiantes. Vai ser uma noite inesquecível. Meu coração disparou ao ouvir o sobrenome Romano. Era ele, o príncipe que organizava o baile. Assim que ela desligou, me viu parada na porta e estreitou os olhos. Está aí parada por quê, Isabela? O café não vai se preparar sozinho. Engoli a raiva e fui para a cozinha. Enquanto mexia na massa do pão, ouvi as três no andar de cima rindo e falando sobre vestidos, sapatos e joias. Cada gargalhada parecia um lembrete cruel de que eu não fazia parte daquele mundo. Quando elas finalmente saíram para ir ao salão de beleza, a casa ficou em silêncio. Era a minha oportunidade. Corri até o sótão e abri uma caixa antiga onde guardava retalhos e tecidos velhos. Nada combinava, nada parecia certo, mas comecei a costurar mesmo assim. Cada ponto era feito com pressa, mas também com amor. Eu sabia que se conseguisse terminar, aquele vestido seria meu passaporte para o baile. O relógio corria contra mim. Quando ouvi o barulho da porta da frente, meu coração quase parou. Elas tinham voltado mais cedo do que eu esperava. Escondi o vestido inacabado atrás de umas caixas e desci rapidamente, fingindo estar limpando o chão. Viviane me olhou com desconfiança, mas não disse nada. Enquanto elas se arrumavam para sair, eu as observava em silêncio. Amélia vestia um longo dourado que fazia seus cabelos castanhos brilharem. Sofia estava em um vestido vermelho vibrante, combinando com seu batom escuro. Viviane, como sempre, estava impecável. Antes de saírem, ela se virou para mim. Você vai ficar aqui. Limpe a casa, lave a louça e, se sobrar tempo, pode esfregar o chão do hall. Quando voltarmos, quero tudo perfeito, entendeu? Assenti, tentando manter a expressão neutra, mas por dentro meu coração gritava. Assim que elas saíram, eu corri para o sótão. Terminei de costurar o vestido com as mãos tremendo. Ele estava longe de ser perfeito, mas era meu. Quando o vesti, me olhei no espelho rachado e quase chorei. Pela primeira vez em anos eu me senti bonita. Peguei uma bolsa antiga da minha mãe, coloquei alguns lápis e um caderno de desenhos dentro. Não sei porquê, mas sentia que precisava levar comigo. E saí correndo. Eu sabia que tinha pouco tempo antes que elas percebessem minha ausência. O Grand Hotel de Milão ficava de alguns quarteirões dali, mas para mim parecia outro mundo. O prédio era enorme, iluminado por centenas de luzes douradas. Limousines chegavam sem parar, trazendo pessoas vestidas como se tivessem saído de um conto de fadas. Eu respirei fundo, tentando me misturar à multidão. Consegui entrar sem que ninguém me barrasse, talvez porque estavam ocupados demais com os convidados importantes. Por alguns minutos, fiquei apenas observando. O salão era magnífico, com lustres de cristal, flores por todos os lados e uma orquestra tocando uma música suave. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Era tudo tão lindo que parecia um sonho. E então eu ouvi: Alexander Romano.
Ele estava no centro do salão, cercado de pessoas importantes, mas se destacava de todos. Alto, elegante, com um terno perfeitamente cortado. Seu cabelo castanho levemente bagunçado contrastava com seus olhos claros, que pareciam ver além da superfície das coisas. Eu não conseguia desviar o olhar. Era como se, por um instante, o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio. Foi quando alguém esbarrou em mim, fazendo minha bolsa cair. Ah, desculpe, murmurei, me agachando para pegá-la. Quando levantei a cabeça, ele estava lá. Alexander segurava minha bolsa e me olhava com um leve sorriso. Está tudo bem? Perguntou com uma voz profunda e gentil. Meu coração disparou. Eu abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Eu. Sim, obrigada. Consegui dizer por fim, corando intensamente. Ele me entregou a bolsa e inclinou a cabeça, curioso. Não me lembro de tê-la visto antes. Você é nova por aqui? Eu hesitei. Como explicar quem eu era? A garota que limpa a casa enquanto a madrasta e as irmãs se divertem. Então, em vez disso, apenas sorri timidamente. Digamos que esta é uma noite especial para mim. Ele riu suavemente, como se tivesse gostado da resposta. Então permita-me torná-la ainda mais especial. Aceita dançar comigo? Meu coração quase parou. Eu olhei ao redor, com medo de que Viviane, Amélia ou Sophie me vissem. Mas naquele momento, nada mais importava. E sim, respondi quase sem voz. Quando ele segurou minha mão, senti um calor inexplicável percorrer meu corpo. Enquanto dançávamos, era como se eu estivesse flutuando. O mundo ao meu redor desapareceu, restando apenas nós dois. Porém, enquanto a música terminava, ouvi uma voz conhecida às minhas costas. Moesse, o que é que você está fazendo aqui, Isabela? Eu congelei, era Viviane. E ela estava furiosa. Meu corpo inteiro congelou ao ouvir aquela voz. O salão, que segundos antes parecia um lugar mágico, agora se transformava em um campo de batalha silencioso. Eu não precisei me virar para saber. Viviane estava atrás de mim, e pela forma como ela pronunciou meu nome, percebi que estava prestes a enfrentar uma tempestade. Alexander, sem entender nada, olhou para mim com uma expressão confusa. Isabela, é esse o seu nome? Perguntou suavemente, tentando decifrar a situação. Eu não consegui responder. Meus lábios tremiam, meu coração batia tão forte que parecia que todos no salão podiam ouvir. Antes que eu dissesse qualquer coisa, Viviane avançou, segurando meu braço com força. Jai. O que pensa que está fazendo aqui, sua ingrata? Ela sibilou, tentando manter a voz baixa para não atrair olhares, mas não conseguindo esconder o veneno em suas palavras. As pessoas ao redor começaram a se virar, curiosas com a cena. Amélia e Sophie apareceram logo atrás dela, com olhares de puro deleite, como se estivessem assistindo ao espetáculo mais divertido da noite. Solte-me, Viviane! Protestei, tentando me libertar. Ela apertou ainda mais meu braço, me fazendo gemer de dor. Você não tinha permissão para vir aqui. Está me envergonhando diante de pessoas importantes. Vamos embora, agora. Alexander franziu o senho, aproximando-se. Sua presença era imponente, e de repente senti uma estranha sensação de segurança. Com licença, disse ele, a voz firme e autoritária. Não acho que ela esteja envergonhando ninguém. Pelo contrário, estava apenas dançando comigo. Quem exatamente é você para tratá-la assim? Viviane congelou por um instante, surpresa por ele ter se envolvido. Em seguida, forçou um sorriso falso. Perdão, Alteza, ela disse, fazendo uma pequena reverência. Sou a madrasta de Isabela. Essa garota... Bem, ela não deveria estar aqui. Ela tem uma imaginação fértil e, às vezes, se mete onde não é chamada. Meus olhos se encheram de lágrimas. Aquela era a história que ela queria que ele acreditasse. A da pobre menina problemática, inventando coisas. Antes que eu pudesse me defender, Sophie se aproximou e acrescentou com um tom meloso. Meu Cuice Alteza, minha mãe só quer proteger Isabela. Ela não está acostumada com eventos como este. Deve estar confusa. Alexander olhou de mim para elas, claramente desconfiado. Então voltou sua atenção para mim, a expressão suavizando. Uá, Isabela, é verdade isso? Minha garganta se fechou. Eu queria gritar que elas estavam mentindo, contar tudo. Como eu era tratada, como elas me faziam trabalhar como uma empregada, como roubavam meus sonhos. Mas cercada por olhares e com Viviane me segurando, eu simplesmente não conseguia. Viviane aproveitou meu silêncio. Viu só? Vamos, querida.
ela disse, me puxando para a saída. Você já causou confusão demais por uma noite. Alexander deu um passo à frente, bloqueando o caminho. Espere. Seu tom era calmo, mas carregava uma autoridade que fez Viviane parar no mesmo instante. Isabela, se você não quer ir, pode ficar. A escolha é sua. Meu coração se encheu de esperança, mas antes que eu respondesse, Viviane se inclinou e sussurrou em meu ouvido. Oh, se você ousar abrir a boca, eu vou jogar todas as suas coisas na rua e trancar a porta. Vai acabar sem lar, sem nada. Pense bem. O medo me paralisou. Meu lar podia não ser um lugar feliz, mas era tudo o que eu tinha. E o sótão, meu cantinho com meus desenhos. Eu não podia perder aquilo. Engoli em seco, olhei para Alexander e, com lágrimas nos olhos, sussurrei. Eu preciso ir. Ele franziu o senho, claramente frustrado, mas assentiu. Ah, tudo bem, mas espero vê-la novamente, Isabela. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Ele queria me ver de novo. Uma parte de mim se agarrou a essa esperança enquanto Viviane me arrastava para fora do salão furiosa. Do lado de fora, a noite estava fria. Viviane me empurrou contra a parede de um beco próximo, o rosto distorcido pela raiva. Sua tola! Você quase arruinou tudo. Sabe quem estava lá dentro? Pessoas influentes, homens de negócios e principalmente o príncipe. Você quer me fazer passar vergonha? Eu só queria ir a uma festa, Viviane. Só isso. Respondi, minha voz trêmula, mas firme. Ela riu, um riso cruel. Você? Em festas como aquela? Não se engane, Isabela. Você nunca será nada além de uma empregada. O mundo dele não é para você. As palavras me cortaram profundamente, mas ao mesmo tempo despertaram algo dentro de mim. Uma centelha de rebeldia. De repente, a sirene de um carro de polícia soou ao longe, e Viviane se distraiu por um segundo. Foi o suficiente. Eu corri. Corri pelas ruas estreitas, meus pés descalços maltratados pelo asfalto, meu vestido rasgando a cada passo. Corri sem olhar para trás, até chegar a uma pequena ponte iluminada apenas pela lua. Lá finalmente parei, ofegante e com lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi então que percebi algo. Minha bolsa não estava mais comigo. Provavelmente tinha caído durante a confusão no salão. E dentro dela estavam meus cadernos de desenho, todos os meus sonhos, segredos e criações. Desesperada, me sentei no chão e abracei os joelhos. Eu tinha perdido tudo, ou quase tudo. No meio do choro, ouvi uma voz suave atrás de mim. Você corre rápido, sabia? Virei-me assustada e vi Alexander parado a poucos metros, segurando minha bolsa nas mãos. Seu rosto estava iluminado pela luz prateada da lua, e naquele momento ele parecia uma visão. Você me seguiu? Perguntei, sem saber se ficava assustada ou aliviada. Ele sorriu levemente. Digamos que eu não gosto de finais tristes, e achei que você merecia uma chance de me contar a verdade, sem ninguém interromper. Meu coração disparou. Talvez aquela fosse a minha oportunidade de finalmente ser ouvida. Eu fiquei paralisada. Alexander estava diante de mim, segurando minha bolsa, olhando-me como se quisesse enxergar além da superfície. A lua refletia na água do rio, iluminando aquele momento com uma beleza surreal, quase mágica. Mas dentro de mim havia apenas caos. Respirei fundo, tentando encontrar palavras. Eu não sei por onde começar, confessei com a voz embargada. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de me assustar, e se sentou ao meu lado na beirada da ponte. Comece pelo que for mais importante para você, disse, gentil, oferecendo-me a bolsa. Eu sei que algo aconteceu lá dentro. Você parecia tão feliz dançando. E, de repente, parecia que o mundo tinha desabado. Quero entender. Segurei a bolsa contra o peito como se fosse meu escudo. Parte de mim queria despejar toda a verdade ali mesmo. Contar sobre a morte do meu pai, o inferno que minha vida tinha se tornado com Viviane e suas filhas, os anos de humilhação, o sótão cheio de sonhos que ela tentava apagar. Mas outra parte estava apavorada. E se ele não acreditasse em mim? E se ele me achasse uma aproveitadora tentando arrancar alguma coisa dele? Viviane sempre me dizia que ninguém jamais acreditaria na minha versão. Ela tinha dinheiro, contatos e uma imagem perfeita. Eu só tinha a minha palavra. Isabela. Ele falou suavemente, interrompendo meus pensamentos. Eu sei que nos conhecemos há poucas horas, mas não sei explicar. Sinto que você não é como as outras pessoas que estavam naquela festa. Existe algo em você.
algo verdadeiro. Pode confiar em mim. Suas palavras me tocaram profundamente. Era como se ele estivesse enxergando a essência que eu sempre escondi do mundo. As lágrimas começaram a rolar sem que eu conseguisse conter. Desde que minha mãe morreu. Comecei com a voz trêmula. Minha vida nunca mais foi a mesma. Meu pai fez o melhor que pôde, mas ele se casou com Viviane. No início, achei que ela seria uma nova chance para nós. Mas eu estava enganada. Alexander me olhava com atenção, os olhos cheios de empatia. E o que ela fez com você, Bella? Eu respirei fundo, tentando controlar o choro. Hum. Quando meu pai morreu, ela ficou com tudo. A casa, o dinheiro, tudo que ele construiu. E me fez acreditar que eu só poderia continuar ali se fosse útil. Desde então, eu sou praticamente uma empregada. Faço todas as tarefas domésticas enquanto Amélia e Sophie vivem como princesas. Ele cerrou os punhos, claramente indignado. Isso é abuso, é crueldade. Eu sei. Minha voz saiu num sussurro. Mas ninguém acredita em mim. Ela tem contatos importantes, sabe como se portar em público. Para todos, Viviane é uma mulher generosa, elegante, uma verdadeira dama. E eu? Sou só a menina órfã que ela acolheu. Se eu falar, pareço ingrata. Alexander passou a mão pelos cabelos pensativo. Oh, eu vi o jeito que ela te olhou no salão. E vi o medo nos seus olhos. Você não precisa me provar nada. Eu acredito em você, Isabela. Eu o encarei surpresa. Você acredita mesmo? Ele sorriu, um sorriso caloroso que aqueceu meu coração. Ué, eu acreditaria em você mesmo que não tivesse visto nada. Mas eu vi. E agora que sei, não vou deixar você passar por isso sozinha. Minhas lágrimas caíram mais forte. Pela primeira vez em anos, alguém estava ao meu lado, me defendendo. Sem pensar, me joguei em seus braços, e ele me abraçou forte, como se quisesse me proteger de todo o mal do mundo. Por alguns minutos, ficamos apenas assim em silêncio. O único som era o barulho suave do rio e meu choro contido. Quando me afastei, envergonhada, ele segurou minhas mãos. Isabela, você tem sonhos, não tem? Algo que mantém você forte apesar de tudo. Assenti, emocionada. Vá. Eu desenho vestidos. Confessei, abrindo a bolsa e mostrando meu caderno. É a única coisa que me faz sentir viva. Sempre que termino as tarefas, subo para o sótão e crio vestidos que talvez eu nunca vá usar, mas que existem na minha imaginação. Alexander folheou os desenhos com cuidado, seus olhos brilhando. Mal? Bela, isso é incrível. Você tem talento de verdade. Esses modelos são melhores do que muitos que eu já vi em desfiles internacionais. Fiquei corada. Você está dizendo isso só para me animar. Ele riu balançando a cabeça. Tal, eu não sou o tipo de homem que mente para agradar. Além disso, tenho contato com designers e estilistas o tempo todo. Eu sei reconhecer talento quando vejo. E você, Isabela, nasceu para isso. Meu coração parecia prestes a explodir de felicidade e medo ao mesmo tempo. Eu nunca imaginei que alguém importante pudesse acreditar em mim desse jeito. Ele se aproximou ainda mais, seu olhar sério e intenso. Então comece a imaginar. Porque a partir de hoje eu vou te ajudar a realizar seus sonhos. Mas para isso, você precisa prometer uma coisa: nunca mais se deixar diminuir por Viviane ou por ninguém. Eu inspirei profundamente, sentindo uma nova força nascer dentro de mim. Eu prometo. Alexander sorriu satisfeito. Ótimo. E agora vamos voltar para o hotel. Eu quero que você entre pela porta da frente desta vez, ao meu lado. Quero que todos vejam quem você realmente é. Meu coração parou por um segundo. Oh, não, eu não posso. Se Viviane me ver, ela vai... Hesitei, olhando para o chão. Ela vai me destruir. Ele ergueu meu queixo delicadamente, me obrigando a encará-lo. Tá. Não, Bella. Ela não vai mais controlar você. Não enquanto eu estiver por perto. As palavras dele me deram coragem, mas antes que eu pudesse responder, ouvimos passos apressados se aproximando. Uma sombra surgiu na ponte. Era Amélia, com o rosto vermelho de raiva. Então é aqui que você estava se escondendo, Isabela. Ela gritou, aproximando-se. Mamãe está furiosa. E você? Ela olhou para Alexander e congelou por um instante. Você estava com ele? Mamãe precisa saber disso imediatamente. Meu corpo gelou. Se Viviane descobrisse que eu estava com Alexander, ela faria de tudo para me destruir. E pelo olhar de Amélia, eu sabia que ela não hesitaria em correr de volta e contar tudo.
O vento frio da noite bateu no meu rosto, mas o calafrio que percorreu minha espinha não veio do clima. Veio do olhar venenoso de Amélia. Ela parecia uma serpente prestes a dar o bote, seus olhos faiscando de fúria e malícia ao mesmo tempo. Amélia, espera! Tentei me aproximar, mas ela recuou, levantando a mão dramaticamente. Você não entende, não é o que parece. Ela riu um riso alto e cruel. Ah, eu entendo muito bem, Isabela. Sempre soube que você era uma aproveitadora, mas se envolver com o príncipe? Você superou a si mesma. Não fale assim com ela. Alexander interveio, sua voz firme e imponente. O tom dele fez Amélia hesitar por um segundo, mas logo ela voltou a sorrir, agora com um brilho ardiloso nos olhos. Uai, com todo respeito, Alteza, não creio que saiba quem ela realmente é. Isabela não passa de uma intrusa, uma órfã que minha mãe, em sua infinita bondade, acolheu em nossa casa. E veja como ela retribui, fugindo para um baile que não foi convidada e se jogando nos braços de um príncipe. Eu senti a raiva me consumir. Ah, isso não é verdade! Gritei, as lágrimas já ameaçando cair. Eu não pedi para viver naquela casa. Eu trabalho como uma escrava enquanto vocês vivem como rainhas. Não tente inverter as coisas, Amélia. Ela me olhou como se eu fosse lixo. Uá, pobre Isabela, sempre se fazendo de vítima. Mas sabe de uma coisa? Ninguém vai acreditar em você, principalmente mamãe. E quando eu contar a ela que você estava aqui, sozinha com Alexander, ela vai garantir que você nunca mais saia daquele sótão imundo. Meu coração disparou. A imagem do sótão, dos meus desenhos escondidos, do pouco que me restava, passou pela minha mente como um raio. Eu não podia voltar para aquela prisão, não dessa vez. Alexander deu um passo à frente, seu semblante agora sombrio. Amélia, é isso mesmo o que você pretende? Manipular sua mãe para destruir Isabela? Eu vi como ela a tratou no salão, não tente me enganar. Ela forçou uma expressão inocente, mas sua voz tremia levemente. Eu. Eu só quero proteger minha família. Essa garota está tentando se infiltrar na nossa vida. Olhe para ela, Alteza. Ela não pertence ao seu mundo. Alexander se aproximou ainda mais, e a presença dele era tão intensa que Amélia deu um passo para trás. Oh, você está errada. Isabela tem mais dignidade e coragem do que qualquer um que estava naquela festa, inclusive você. Meu peito se encheu de emoção com aquelas palavras, mas antes que eu pudesse reagir, Amélia arregalou os olhos, furiosa. Jai, se pensa que vai me intimidar, está enganado. Mamãe já deve estar voltando para casa, e quando souber disso, Isabela, você vai se arrepender de ter nascido. Ela se virou para correr, mas Alexander foi mais rápido. Segurou seu braço com firmeza, embora sem machucá-la. Tassi, eu não posso permitir que você vá embora espalhando mentiras. Mãe, solte-me! Ela gritou, tentando se soltar. Vou contar para todos quem ela realmente é. Eu estava desesperada. Se Viviane soubesse que eu estava com Alexander, ela não só me expulsaria do sótão, como também destruiria meus desenhos, meus sonhos, tudo. E pior, ela poderia inventar mentiras para manchar meu nome diante dele e de toda a cidade. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Alexander, deixa ela ir. Falei com a voz baixa, mas firme. Os dois me olharam surpresos. Or, Bella, ela vai te prejudicar. Ele protestou. Eu não vou permitir que ela faça isso. Engoli em seco, sentindo meu coração despedaçar. Eu sei que vai. Mas se você assegurar a força, eles vão usar isso contra você. Ela vai se fazer de vítima. E Viviane vai manipular a situação para que todos pensem que você estava protegendo. Uma ladra, uma mentirosa, qualquer coisa que elas inventem sobre mim. Amélia sorriu vitoriosamente ao ouvir isso, mas eu continuei. Eu não posso deixar você se envolver nessa sujeira por minha causa. Alexander olhou para mim, seus olhos cheios de frustração e preocupação. Ah, então o que você quer que eu faça, Bella? Respirei fundo, tentando segurar as lágrimas. Oh, confia em mim. Só me prometa que não importa o que Viviane diga, você vai acreditar em mim. E por favor, não conte a ninguém sobre os meus desenhos. Eles são tudo o que eu tenho. Ele segurou minhas mãos, seu olhar intenso cravado no meu. Eu prometo, eu sempre vou acreditar em você. Meu peito se aqueceu com aquela promessa, mas antes que eu pudesse responder, Amélia se soltou e correu em disparada pela rua, desaparecendo na escuridão. Bella! Alexander começou preocupado. Ela vai contar tudo. Eu assenti com a garganta apertada.
Eu sei, mas talvez isso seja uma oportunidade. Ele franziu o senho. Como assim? Uai, ri. Se Viviane acha que me controla, ela não espera que eu lute de volta. Talvez, talvez seja a hora de eu parar de me esconder e mostrar quem eu sou de verdade. Alexander sorriu orgulhoso e apertou minhas mãos. É essa a Bela que eu quero ver. Forte, destemida. E eu vou estar ao seu lado, aconteça o que acontecer. Antes que eu pudesse responder, o som distante de passos ecoou pela rua. Uma carruagem moderna, preta e luxuosa, virou a esquina. Dentro dela, mesmo à distância, reconheci o perfil inconfundível de Viviane. Meu coração gelou. Ela está vindo, murmurei assustada. Se me ver aqui sozinha com você, vai ser o fim. Alexander olhou ao redor rapidamente, então apontou para uma escada lateral que levava até um prédio abandonado. Venha, rápido! Corremos juntos, escondendo-nos na sombra. A carruagem parou exatamente onde estávamos momentos antes. Viviane desceu, com uma expressão dura e calculista, e Amélia saiu logo atrás, apontando para a rua com gestos exagerados. Mesmo à distância, eu conseguia ouvir parte do que ela dizia. Bao estava com ele, mamãe. Eu vi. Eles estavam juntos e ela estava tentando seduzi-lo. Meu estômago revirou. Viviane respirou fundo, como se precisasse conter a própria raiva, e então respondeu: Lé, se isso for verdade, ela vai se arrepender amargamente. Isabela não sabe com quem está lidando. Alexander segurou minha mão com firmeza, sussurrando em meu ouvido: Dostis. Eu não vou deixar ela te machucar, Bella. Mas precisamos ser estratégicos, e amanhã você vai ter sua primeira vitória contra ela. Eu o encarei confusa e assustada. E o que você quer dizer com isso? Ele sorriu misteriosamente. Amanhã você vai se apresentar no evento beneficente, não como convidada, mas como a estilista responsável por uma coleção que vai deslumbrar a todos. Meu coração disparou. O quê? Alexander, isso é impossível. Eu não tenho roupas prontas, não tenho materiais, não tenho nada. Ele se aproximou, seus olhos brilhando com determinação. Você tem o talento. O resto eu posso providenciar. Confia em mim. E naquele instante percebi que ele realmente acreditava em mim de uma forma que ninguém jamais acreditou. Mas ao mesmo tempo senti o peso de uma guerra que estava prestes a começar. Eu não estava mais lutando apenas pelos meus sonhos. Eu estava lutando pela minha liberdade. O sol mal havia nascido quando Alexander me levou até um ateliê escondido em uma rua antiga da cidade. De fora parecia apenas mais uma loja velha e esquecida, mas por dentro, meu coração quase parou. Era o lugar dos meus sonhos. Rolos de tecidos em cores vibrantes ocupavam prateleiras até o teto. Manequins de todos os tamanhos se alinhavam como soldados prontos para o desfile, e mesas largas, cobertas com linhas, agulhas, fitas e rendas, pareciam me convidar a criar algo mágico. Eu levei a mão à boca, emocionada. Eu nunca vi nada assim. Alexander sorriu ao me observar, orgulhoso. Uis, este ateliê pertenceu à minha avó. Ela era costureira antes de se casar com meu avô. Desde que ela faleceu, o lugar ficou fechado. Eu sabia que um dia ele serviria para algo especial, e esse dia chegou. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ah, você fez tudo isso por mim? Ele assentiu, aproximando-se e segurando minhas mãos. Mal? Bella, eu vi a paixão que você coloca nos seus desenhos. O mundo precisa conhecer seu talento, e amanhã todos conhecerão. Meu peito se aqueceu com aquelas palavras, mas logo a ansiedade tomou conta. Ah, amanhã? Exclamei assustada. Alexander, eu não posso, não tenho nada pronto, não sei se consigo. Ele me interrompeu, tocando meu rosto com delicadeza. Você consegue, eu acredito em você. E vou providenciar pessoas para te ajudar. Mas os designs, esses têm que ser seus. Olhei ao redor, sentindo a pressão daquela responsabilidade, mas também uma pontinha de esperança. Talvez esse fosse o meu momento. Talvez eu pudesse mostrar ao mundo que eu era mais do que a menina que limpava cinzas no sótão. Respirei fundo, enxugando as lágrimas. Tudo bem, eu vou tentar. Alexander sorriu aliviado. Esse é o espírito. Agora me diga do que você precisa. Eu respirei fundo e, em meio à empolgação, comecei a listar tecidos, cores e estilos. Pela primeira vez, alguém estava ouvindo minhas ideias como se elas tivessem valor. E naquele instante percebi que eu não estava mais sozinha. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Viviane caminhava de um lado para o outro dentro do luxuoso salão de sua mansão.
Seus passos ecoavam como trovões, e sua expressão era pura fúria. Ria, aquela ingrata! Ela exclamou, jogando um copo de cristal contra a parede. O objeto se estilhaçou, mas nem isso aliviou sua raiva. Depois de tudo que fiz por ela, ousa envergonhar minha família assim? Amélia, sentada no sofá, tentava conter um sorriso malicioso. Eu disse, mamãe, Isabela não presta. Sempre soube que ela queria se aproveitar de nós. Viviane se virou para a filha, os olhos cheios de veneno. E você tem certeza absoluta de que ela estava com Alexander? É, e tenho, mamãe. Eu os vi juntos. E pior, parecia que estavam conspirando contra nós. Amélia fez uma pausa dramática. Eu ouvi ele dizer que ela era talentosa. Talvez. Talvez ele queira colocá-la em algum lugar importante, quem sabe até apresentá-la publicamente. Viviane ficou em silêncio por um momento, seus lábios se curvando em um sorriso frio. Ah, minha querida, se é isso que ele pretende, nós vamos acabar com os planos deles antes mesmo que comecem. E o que vai fazer, mamãe? Amélia perguntou ansiosa. Viviane se aproximou da janela, olhando para a cidade com um ar calculista. Amanhã haverá o evento beneficente anual do palácio. Todos os olhares estarão voltados para lá. Se Isabela ousar aparecer, eu vou garantir que ela seja humilhada diante de todos. Amélia arregalou os olhos animada. Ah, humilhada como? Viviane virou-se lentamente, seu sorriso se transformando em algo quase assustador. Deixe isso comigo, mas preciso que você faça algo por mim. Ela se inclinou, sussurrando algo no ouvido da filha. Amélia sorriu de orelhas a orelha, satisfeita com o plano. De volta ao ateliê, eu trabalhava sem parar. Minhas mãos estavam cheias de pequenas marcas de agulha, mas eu mal me importava. Era como se cada ponto que eu costurava me aproximasse de uma vida nova. Alexander havia trazido 2 assistentes para me ajudar. Elas me olhavam com respeito, e não com desprezo como Amélia e Viviane faziam. Isso me deu uma força que eu nem sabia que tinha. Enquanto eu costurava, Alexander apareceu com uma bandeja de chá e pães frescos. Bill, você precisa se alimentar, Bella. Não pode criar nada maravilhosa se estiver desmaiando de fome. Eu sorri, cansada, mas feliz. Obrigada. Eu só não quero parar agora. É como se finalmente estivesse vivendo. Ele se sentou ao meu lado, me observando. Ai, sabe, quando eu era pequeno, minha avó me contava histórias sobre este ateliê. Ela dizia que cada peça de roupa criada aqui carregava um pouco da alma de quem a fez. E eu vejo isso em você. Meu coração disparou. Alexander não era apenas um príncipe. Ele era alguém que enxergava além das aparências. Os, eu só queria que minha mãe pudesse me ver assim. Confessei, sentindo as lágrimas brotarem. Ela sempre dizia que eu seria alguém, que meus desenhos iriam mudar a minha vida. Mas depois que ela se foi, tudo virou cinzas. Ele segurou minha mão com delicadeza. Eu sei que ela teria muito orgulho de você, Bella. E amanhã, quando o mundo vir sua criação, você também vai se orgulhar de si mesma. Meus olhos se encheram de emoção, e naquele instante, senti que poderia enfrentar qualquer coisa. Ou quase qualquer coisa. No mesmo momento, em um canto escuro do salão do palácio, Viviane encontrava-se com uma mulher misteriosa, vestida de preto e com um olhar frio e calculista. Você sabe o que fazer? Viviane perguntou, entregando a ela um envelope recheado de dinheiro. A mulher assentiu. Não. Não se preocupe. Quando Isabela aparecer, ela não terá onde se esconder. Vai ser o escândalo do ano. Viviane sorriu satisfeita. Dijay, ótimo. Quero que todos a vejam pelo que ela realmente é, uma impostora. Ela ergueu a taça de vinho, brindando sozinha. Amanhã, a estrela dela vai se apagar antes mesmo de brilhar. Naquela noite, eu olhei pela janela do ateliê, vendo as luzes da cidade piscando ao longe. Eu não fazia ideia de que, enquanto eu costurava meus sonhos, alguém costurava minha ruína. Mas uma coisa eu sabia. No dia seguinte, eu mostraria a todos quem eu realmente era. E custasse o que custasse, eu não voltaria para o sótão. O amanhecer chegou com um misto de esperança e ansiedade, que fazia meu coração bater mais rápido a cada minuto. Eu mal havia dormido naquela noite, trabalhando sem parar ao lado das 2 assistentes que Alexander trouxe. Quando o último vestido ficou pronto, eu caí na cadeira, exausta, mas com os olhos brilhando de emoção. Era como se cada peça tivesse uma parte de mim costurada em seus detalhes, um pedacinho dos meus sonhos, da minha dor, da minha força.
Alexander entrou no ateliê naquele instante, impecável em um terno azul marinho, e seus olhos se iluminaram ao ver os manequins com as criações prontas. Bella, isso está simplesmente deslumbrante. Senti minhas bochechas corarem. Você acha mesmo? Ele se aproximou, tocando delicadamente o tecido de um vestido de seda branca com bordados sutis que lembravam pequenas estrelas. Eu não acho, Bella, eu tenho certeza. Quando essas peças desfilarem hoje, ninguém vai conseguir ignorar o seu talento. Meu coração se aqueceu com aquelas palavras, mas logo a insegurança me invadiu. E se algo der errado? Se ninguém gostar? Eu nunca estive em um lugar assim, Alexander. Nunca desfilei nada. E ainda vou estar na frente de pessoas importantes. Alexander segurou meu rosto com as mãos, olhando nos meus olhos. Bella, você já enfrentou tanta coisa sozinha. Viviane, Amélia, anos de humilhação e dor. Você sobreviveu a tudo isso. Esse evento é só mais uma etapa. Confia em si mesma como eu confio em você. Eu respirei fundo, tentando absorver aquela coragem que ele me passava. Tudo bem, vamos lá. A tarde caiu, e as luzes do palácio começaram a se acender, reluzindo como estrelas contra o céu escuro. Limusines desfilavam pela entrada principal, trazendo figuras importantes da política, da moda e da sociedade. Eu nunca tinha visto nada tão luxuoso em toda a minha vida. O salão principal estava deslumbrante. Lustres de cristal iluminavam o ambiente, e arranjos florais gigantes enfeitavam cada canto. Havia uma passarela dourada no centro, onde minhas criações seriam exibidas. Era lindo, mas também intimidante. Eu me escondia atrás da cortina lateral, observando tudo com o coração disparado. Ao meu lado, as modelos se preparavam, vestindo cuidadosamente cada peça. As assistentes corriam de um lado para o outro, ajustando detalhes de última hora. Alexander apareceu, sorrindo para mim, mas notei uma tensão em seu olhar. Está tudo pronto, mas fique atenta, Bella. Eu tenho a sensação de que Viviane não vai deixar as coisas correrem tranquilamente. Meu estômago revirou. Bah, você acha que ela vai tentar me prejudicar aqui, na frente de todos? Ah, eu não acho, eu tenho certeza. Ele respondeu sério. Mas não se preocupe, eu estarei ao seu lado o tempo todo. Eu assenti, tentando me manter firme. Por mais que estivesse com medo, eu sabia que não podia recuar. Aquela era minha chance de mostrar quem eu realmente era. No outro lado do salão, Viviane e Amélia entravam triunfantes, como duas rainhas em seus tronos. Viviane usava um vestido vermelho intenso que exalava poder. Ela sorria friamente para cada pessoa que a cumprimentava, mas por dentro estava em ebulição. Mãe, lembre-se, Amélia. Ela sussurrou para a filha enquanto caminhavam. Assim que Isabela aparecer, a reputação dela será destruída, e Alexander verá que ela não passa de uma impostora. Amélia sorriu com malícia. Vai ser perfeito, mamãe. Viviane ergueu o queixo confiante. Laços, sim, hoje uma Isabela vai voltar para o lugar dela, no chão. O desfile começou. A música suave ecoou pelo salão, e as primeiras modelos surgiram na passarela. O público observava atentamente, e a cada nova peça eu ouvia murmúrios de admiração. Meu coração batia forte, mas dessa vez era de emoção. Quando o vestido branco estrelado apareceu, um silêncio reverente tomou conta do salão, seguido de aplausos calorosos. As pessoas estavam encantadas, e eu mal conseguia acreditar que aquilo era real. Alexander, parado próximo à primeira fila, me lançou um sorriso cheio de orgulho. Era como se naquele instante só existíssemos nós dois. Mas a magia durou pouco. De repente, as luzes do salão piscaram estranhamente e a música parou. Um burburinho nervoso começou a se espalhar entre os convidados. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Yes! O que está acontecendo? Perguntei a uma das assistentes aflita. Antes que ela pudesse responder, uma voz ecoou pelo sistema de som, fria e cruel. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos. Antes que este desfile termine, vocês precisam saber a verdade sobre a responsável por essas criações. Meu sangue gelou. Eu conhecia aquela voz. Era Viviane. O salão ficou em completo silêncio. Todos os olhares se voltaram para o centro, onde Viviane apareceu, caminhando lentamente como se estivesse no palco. Ela segurava um envelope nas mãos, e seu sorriso era o de uma predadora que acaba de capturar a presa. Esta jovem, que muitos aqui talvez tenham elogiado, não é quem diz ser. Começou ela, com uma voz melodiosa e falsa.
Ah, Isabela não é uma estilista, ela é uma impostora que roubou os designs que vocês estão vendo. Um burburinho de choque percorreu a multidão. Eu senti minhas pernas vacilarem. Isso é mentira! Gritei, saindo de trás da cortina, a voz trêmula de indignação. Viviane se virou para mim com um falso ar de inocência. Oh, querida, você nega? Então talvez todos que estão aqui devam ver as provas. Ela ergueu o envelope, tirando dele várias folhas de papel. De onde eu estava, pude reconhecer meus desenhos, os originais que eu mantinha escondidos no sótão. Meu mundo desabou naquele instante. O seu pai e só esses rascunhos foram encontrados na minha casa. Ela continuou teatralmente. E todos eles coincidem exatamente com as peças deste desfile. Isabela se aproveitou da nossa bondade, invadiu meu ateliê e roubou meu trabalho. O público começou a murmurar, alguns olhares se enchendo de desconfiança. Meu peito ardia de raiva e dor. Mal, você sabe que isso não é verdade, Viviane. Eu gritei, a voz embargada. Esses desenhos são meus. Eu os fiz desde que era uma menina. Você me prendeu naquele sótão para que eu nunca tivesse a chance de mostrá-los ao mundo. Viviane fingiu se comover, segurando as mãos no peito. Ah, ouçam como ela me acusa. Depois de tudo que fiz por ela, criei essa garota como se fosse minha própria filha. Amélia entrou em cena fingindo chorar. É verdade, mamãe. Ela sempre foi ingrata e agora quer destruir nossa família. Eu olhei em volta desesperada, vendo rostos confusos e descrentes. A humilhação queimava minha pele. Se eu não provasse minha inocência naquele momento, tudo estaria perdido. Alexander avançou, posicionando-se ao meu lado. Sua voz ecoou firme pelo salão. Chega! Viviane arqueou as sobrancelhas, surpresa com a ousadia dele. Alteza, não se envolva nisso. Esta questão é apenas familiar. Ah, não, Viviane. Ele respondeu frio e autoritário. Isso é uma questão de justiça. Ele se virou para mim, seus olhos cheios de determinação. Val, Bella, você está pronta para lutar por si mesma? Eu engoli em seco, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Sim. Ele sorriu levemente e então se voltou para o público. Ciós. Senhoras e senhores, vou mostrar a vocês quem Isabela realmente é. Mas antes, preciso que todos ouçam algo que Viviane jamais imaginou que pudesse vir à tona. Viviane empalideceu, um brilho de pânico surgindo em seus olhos. Do que você está falando, Alexander? Ele fez um sinal para alguém ao fundo do salão. As luzes se apagaram por um instante e um telão foi ligado, revelando imagens que fizeram Viviane perder o ar. Era um vídeo gravado secretamente por uma das assistentes que havia ajudado Bella. No vídeo, Viviane aparecia conversando com a mulher misteriosa de preto, falando claramente sobre como iria destruir Isabela naquele evento. O salão explodiu em murmúrios indignados. As pessoas agora olhavam para Viviane com desprezo. Isso é uma armação! Ela gritou desesperada. Eu não sabia que estava sendo filmada. Alexander deu um passo à frente, a voz cortante. Exatamente. E agora todos sabem quem realmente estava tentando enganar quem. Viviane ficou paralisada, sem saída. Eu, por outro lado, senti uma onda de alívio e força me invadir. Segurei o microfone com mãos trêmulas e, pela primeira vez, falei com firmeza diante de todos. Esses desenhos são meus, são pedaços da minha alma. Eu os criei durante anos, enquanto limpava cinzas e era tratada como invisível. Hoje, eu me recuso a ser invisível. O salão ficou em silêncio absoluto. E então, alguém começou a aplaudir, depois outra pessoa. Logo, todo o salão estava batendo palmas para mim. As lágrimas rolaram pelo meu rosto. Eu tinha vencido, mas eu sabia que a guerra com Viviane ainda não tinha acabado. Alexander me abraçou com força, sussurrando em meu ouvido. E você brilhou, Bella. Ninguém poderá apagar isso. Eu sorri, mas por dentro sentia que o pior ainda estava por vir. O salão ainda estava em festa, os aplausos ecoando como uma melodia que eu nunca pensei que ouviria em minha vida. Eu me sentia leve, quase flutuando, como se finalmente pudesse respirar depois de anos sufocando dentro daquele sótão escuro. Alexander me segurava pela cintura, orgulhoso, enquanto os convidados se aproximavam para me parabenizar. Algumas mulheres da alta sociedade, que antes nem me olhavam, agora me tratavam como se eu fosse alguém importante. Sua coleção é magnífica, minha querida, disse uma senhora elegante com joias reluzentes no pescoço. Você tem um futuro brilhante pela frente. Eu sorri emocionada. Moi, muito obrigada. Eu ainda nem acredito que tudo isso está acontecendo. Alexander apertou minha mão discretamente, seu olhar cheio de carinho.
Acredite, Bella, você merece cada aplauso. No fundo do salão, porém, a cena era bem diferente. Viviane e Amélia estavam em um canto isolado, observando tudo com expressões sombrias. Amélia tremia de raiva, os punhos fechados. Mamãe, ela venceu, você viu? Todos estão aplaudindo aquela órfã suja. Viviane, no entanto, estava estranhamente calma. Ela tomou um gole de vinho, seu sorriso frio e calculista retornando lentamente. Idiota. Amélia, minha querida, nunca subestime o poder da paciência. Isabela pode ter vencido hoje, mas essa guerra está longe de terminar. Amélia olhou para ela confusa. O que quer dizer? Viviane se aproximou, sussurrando no ouvido da filha. Enquanto ela estiver apenas brilhando como estilista, Alexander pode protegê-la. Mas, e se eu fizer com que ela seja vista como uma ameaça para a coroa? Como uma ambiciosa que quer mais do que fama? Amélia arregalou os olhos, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Ah, quer dizer, destruir a reputação dela diante do reino inteiro? Exatamente. Viviane respondeu, seu olhar faiscando de malícia. Eu não preciso apenas tirar Isabela do caminho. Eu posso transformá-la em um escândalo tão grande que Alexander não terá escolha, a não ser se afastar dela. Ela ergueu a taça brindando sozinha. E amanhã mesmo começaremos a espalhar as primeiras mentiras. Mas do lado de fora do palácio, a lua iluminava-te uma escadaria, tornando aquele momento ainda mais mágico. Alexander me conduziu até a varanda lateral, longe da agitação do salão. Eu estava exausta, mas também radiante. Nunca imaginei que um dia estaria ali, naquele lugar, sentindo que finalmente tinha um espaço no mundo. Ainda não consigo acreditar que você gravou aquele vídeo, Alexander. Falei sorrindo. Foi isso que me salvou. Ele riu levemente, apertando minha mão. Eu não poderia permitir que Viviane destruísse você, Bella. Eu sabia que ela tentaria algo sujo, então pedi a uma das assistentes que filmasse tudo. Mas confesso, meu coração quase parou quando ela exibiu seus desenhos como se fossem dela. Meu sorriso vacilou por um instante. Aquela lembrança ainda era dolorosa demais. Eles eram tudo que eu tinha da minha mãe. Confessei com a voz embargada. Ela me ensinou a desenhar. Cada traço era como se ela estivesse viva de novo. E Viviane, ela tentou transformar isso em uma arma contra mim. Alexander me puxou para um abraço apertado. Senti seu perfume, sua força, e por um momento tudo pareceu seguro. Eu prometo que ninguém nunca mais vai roubar seus sonhos, Bella. Enquanto eu estiver aqui, você será protegida. Meu coração disparou com aquelas palavras. Eu me afastei levemente, olhando para ele nos olhos. A lua refletia em seu olhar, e havia algo profundo ali. Algo que me fazia sentir como se estivesse caindo em um abismo doce e perigoso. Alexander, por que você se importa tanto comigo? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Ele tocou meu rosto com delicadeza, como se tivesse medo de me machucar. Porque você me mostrou algo que eu nunca tinha visto antes. Honestidade, coragem, amor de verdade. No meio de um mundo cheio de aparências e mentiras, você é a única pessoa que me faz sentir vivo. Meu peito se aqueceu e as lágrimas escorreram silenciosamente pelo meu rosto. Oh, eu não sei se sou forte o bastante para estar nesse mundo ao seu lado. Ele sorriu, passando o polegar pelas minhas lágrimas. Oh, você já é mais forte do que imagina, Bella. E eu quero estar ao seu lado em cada passo dessa caminhada, se você permitir. Eu não consegui responder com palavras. Meus lábios encontraram os dele em um beijo suave, cheio de promessas e emoções contidas. Era como se todo o universo tivesse parado, deixando apenas nós dois existindo. Quando nos separamos, Alexander encostou sua testa na minha. Eu te amo, Bella. Meu coração quase explodiu. Eu também te amo, Alexander. Nos beijamos novamente, mais intensamente dessa vez, como se quiséssemos gravar aquele momento na alma. Enquanto isso, na escuridão do jardim, Viviane observava de longe. Seus olhos brilhavam com fúria ao ver o beijo. Acha que o amor vai salvá-la, Isabela? Ela sussurrou para si mesma. Muito em breve, esse mesmo amor será a sua ruína. Ela virou-se para a sombra de uma figura misteriosa que a aguardava entre as árvores. A mesma mulher que havia participado do plano fracassado no evento. Prima, prepare tudo, ordenou Viviane com a voz fria. Quero que Isabela seja acusada de algo tão grave que nem mesmo Alexander conseguirá defendê-la. A mulher assentiu, desaparecendo na noite. Viviane sorriu satisfeita.
Amanhã ela perderá tudo, inclusive o coração dele. Tajas. Naquela noite, Alexander me levou para casa, mas antes de partir, segurou minhas mãos com força. Fique atenta, Bella. Viviane não vai desistir facilmente, mas eu prometo que aconteça o que acontecer, eu estarei ao seu lado. Eu assenti, tentando esconder o medo que se instalava em meu peito. Eu sei, e eu confio em você. Mas quando fechei a porta e fiquei sozinha no pequeno quarto, uma sensação estranha me invadiu. Era como se a felicidade que eu sentira estivesse prestes a ser arrancada de mim. Eu não sabia como nem quando. Mas eu tinha certeza de que Viviane não descansaria até destruir tudo o que eu amava. O dia amanheceu com uma tranquilidade enganosa. A luz dourada do sol atravessava a janela do meu pequeno quarto, iluminando os tecidos coloridos que eu havia guardado com tanto carinho. Depois da noite mágica que vivi, eu sentia que tudo na minha vida estava finalmente se encaixando. Enquanto tomava um café simples, minha mente vagava entre memórias e sonhos. Eu me lembrava do beijo de Alexander, da forma como ele prometeu me proteger, e um calor suave se espalhou pelo meu peito. Era como se, por um momento, a vida tivesse me dado tudo o que eu sempre quis: amor, reconhecimento e a chance de ser livre. Mas aquela sensação não duraria muito. Ainda pela manhã, Alexander me ligou. Sua voz estava suave, mas carregava uma nota de preocupação que eu não soube identificar na hora. Bom dia, Bella. Espero que tenha dormido bem. Dormi sim, e você? Respondi sorrindo, mesmo sem que ele pudesse ver. Mais ou menos. Tenho algumas reuniões hoje cedo, mas queria te ver ainda hoje à noite. Que tal um jantar só nosso? Em um lugar tranquilo, longe de todo mundo. Meu coração disparou. Eu adoraria. Ele riu e pude sentir a ternura na sua voz. Mas então está combinado. Até mais tarde, minha princesa. Assim que a ligação terminou, eu me peguei suspirando, feliz como nunca antes. Eu não sabia que aquele seria o último momento de paz que eu teria por um longo tempo. Enquanto isso, em uma mansão luxuosa na outra ponta da cidade, Viviane se reunia com uma mulher misteriosa, a mesma que havia sido vista na sombra do jardim na noite anterior. O ambiente estava carregado, quase sufocante. Sobre a mesa, havia uma pasta repleta de documentos falsos, fotos forjadas e gravações editadas. Viviane passava os dedos sobre os papéis, seus olhos brilhando com uma frieza calculista. Está tudo pronto? Ela perguntou. A mulher assentiu. Mas sim, essas provas farão parecer que Isabela desviou fundos da própria Fundação de Caridade do Príncipe. Vai parecer que ela usou Alexander para conseguir dinheiro e fama. Amélia, que estava sentada mais ao fundo, arregalou os olhos, surpresa. Mamãe, isso é pesado demais. E se Alexander não acreditar nisso? Viviane soltou uma risada baixa e venenosa. Cico, ele não terá escolha, minha querida. Quando essa imprensa souber, quando os jornais publicarem essas imagens, a reputação dele ficará em jogo. Para proteger o nome da família real, ele será obrigado a se afastar dela. Amélia sorriu, agora animada. E quando Isabela estiver sozinha, destruída, eu finalmente poderei ter Alexander para mim. Viviane lançou um olhar afiado para a filha. Uma coisa de cada vez, Amélia. Primeiro precisamos derrubar a princesa de papel que ele criou. No final da tarde, eu me arrumei para o encontro com Alexander. Escolhi um vestido simples, mas elegante, com um toque delicado que me fazia lembrar da minha mãe. Enquanto me olhava no espelho, meu coração batia acelerado. Oh, você consegue, Bella. Sussurrei para mim mesma. Depois de tudo que passou, você merece ser feliz. Saí de casa com a alma leve, sem imaginar que naquele exato momento meu nome já estava sendo arrastado pela lama. Ah, quando cheguei ao restaurante onde havíamos combinado, notei algo estranho. Fotógrafos se amontoavam na entrada, flashes disparando sem parar. Meu estômago se revirou. Assim que pisei na calçada, perguntas começaram a voar de todos os lados. Ei, Isabela, é verdade que você enganou o príncipe? Como se sente por ter sido descoberta roubando dinheiro da fundação dele? Vai confessar ou prefere se esconder atrás do romance com Alexander? Eu congelei, incapaz de entender o que estava acontecendo. Ah, o quê? Não! Isso é um engano. Eu nunca faria nada disso. Mas eles continuaram me cercando, os flashes cegando meus olhos. Meus passos ficaram trôpegos, meu coração disparado. De repente, senti alguém puxar meu braço com força. Era Alexander. Ele me levou rapidamente para dentro do restaurante, protegendo-me do tumulto lá fora. Mas quando finalmente estávamos sozinhos, percebi que seu olhar não era o mesmo de antes.
Havia dor, havia dúvida. Bella, ele começou com a voz trêmula. Eu preciso que você me diga a verdade. Agora. Meu coração despencou. E a Chanel? Que verdade, Alexander? Eu não entendo o que está acontecendo. Ele jogou uma pasta sobre a mesa. As fotos, os documentos, tudo estava ali. Imagens minhas manipuladas que me mostravam em lugares que eu nunca estive, assinando papéis que eu nunca vi. Muji, isso saiu em todos os jornais hoje. Ele disse, a voz falhando. Eles estão dizendo que você usou nosso relacionamento para desviar dinheiro da fundação, que tudo não passou de um plano seu para se aproximar da família real. Eu olhei para aquelas mentiras, as lágrimas caindo sem controle. Ah, não, Alexander, você me conhece. Eu jamais faria isso. Eu nunca menti para você. Ele fechou os olhos, respirando fundo, como se estivesse tentando se manter calmo. Eu quero acreditar em você, Bella, mas a pressão está enorme. Meus conselheiros, minha família, todos estão exigindo que eu me afaste de você até que isso seja esclarecido. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Você. Você vai me abandonar? Minha voz saiu quebrada, um sussurro de dor. Alexander se aproximou e segurou meu rosto desesperado. Ir. Eu não quero te abandonar, meu amor. Mas se eu ficar ao seu lado agora, eles vão destruir não só você, mas tudo o que construímos. Eu preciso de tempo para descobrir quem está por trás disso. Me prometa que vai ser forte. Eu tremia, o mundo girando ao meu redor. Eu te prometo, mas por favor não me deixe. Ele me beijou com urgência, como se aquele pudesse ser o último beijo. Quando se afastou, havia lágrimas em seus olhos. Eu voltarei para você, Bella, eu juro. E então ele se foi. Horas depois eu estava sozinha em meu pequeno quarto, abraçada aos desenhos que restaram da minha mãe. A dor era insuportável, mas algo dentro de mim começou a se transformar. Eu sabia que Viviane estava por trás de tudo. E se Alexander não podia lutar por mim naquele momento, eu mesma faria isso. Limpando as lágrimas, sussurrei para mim mesma. Você quer guerra, Viviane? Pois agora você vai ter. A noite parecia interminável. Eu me encolhia no chão do meu pequeno quarto, abraçada aos desenhos que eram tudo o que me restava da minha mãe. O silêncio era cortado apenas pelo som da minha respiração trêmula e das batidas aceleradas do meu coração. Eu tinha perdido tudo em questão de horas. O amor que encontrei, o respeito que conquistei, a felicidade que finalmente parecia possível. Tudo havia sido arrancado de mim pelas mentiras de Viviane. Mas no meio da dor, algo começou a crescer dentro de mim. Um calor intenso, uma força que eu nunca tinha sentido antes. Eu podia chorar naquela noite, mas no dia seguinte eu me levantaria. Eu não permitiria que Viviane vencesse. Limpei as lágrimas, respirei fundo e falei em voz baixa, quase como uma promessa para mim mesma. Sure. Você quer me destruir, Viviane, pois agora você vai conhecer a verdadeira força de Isabela. Na manhã seguinte, a cidade inteira estava em alvoroço. As manchetes dos jornais estampavam meu nome junto ao de Alexander com títulos cruéis. Isabela Marques, a garota que enganou o príncipe. Traição, escândalo e corrupção abalam a família real. As redes sociais estavam tomadas por comentários. Alguns me chamavam de manipuladora, outros diziam que eu era uma golpista. Era como se todas as pessoas que nunca me conheceram tivessem decidido me odiar. Enquanto olhava para aquelas notícias, meu peito ardia de indignação. Eles nem sabem quem eu sou. Sussurrei, apertando o celular nas mãos. Eu sabia que precisava provar minha inocência, mas não tinha recursos, dinheiro ou aliados. Foi então que lembrei de alguém. Clara, uma antiga amiga da minha mãe que trabalhava como jornalista investigativa. Se alguém poderia me ajudar a encontrar a verdade, era ela. Peguei um ônibus para um bairro distante da cidade. As ruas ali eram simples, humildes, mas traziam uma sensação de lar que eu não sentia há anos. Quando bati na porta de Clara, meu coração estava acelerado. Ela abriu a porta e me olhou surpresa. Seu rosto era marcado pelo tempo, mas seus olhos continuavam firmes e bondosos. Isabela, meu Deus, menina, olha só para você. Eu desabei em lágrimas no mesmo instante. Clara me abraçou forte como uma mãe que acolhe uma filha perdida. Depois que me acalmei, contei tudo o que tinha acontecido. Desde a infância difícil, passando pelas humilhações de Viviane, até o amor que encontrei em Alexander e a farsa que agora me cercava. Clara me ouviu atentamente sem me interromper, e quando terminei, ela segurou minhas mãos. Eu conheci sua mãe.
Sei que você não seria capaz de nada disso. Vamos encontrar provas, Isabela. Vamos mostrar a todos quem está por trás desse escândalo. Mas como, Clara? Perguntei desesperada. Viviane é poderosa. Ela tem dinheiro, influência e agora toda a imprensa acredita nela. Clara sorriu de canto. E dinheiro compra mentiras, querida. Mas a verdade pode derrubar impérios. Enquanto isso, na mansão luxuosa de Alexander, o clima era tenso. Ele estava sentado em sua biblioteca particular, cercado por conselheiros e membros da família real. Seu pai, o rei, falava com voz firme. Alexander, você precisa se afastar dessa garota. A reputação da família está em jogo. Pai, Isabela não fez nada. Alexander retrucou irritado. Eu conheço ela, eu sei quem ela é. Você acha que conhece? Respondeu o rei, impassível. Mas nós temos documentos, fotos, gravações. E até que isso seja esclarecido, não podemos permitir que você continue se envolvendo com ela. Alexander respirou fundo, lutando para controlar a raiva. No fundo, ele sabia que havia algo errado. As provas contra Isabela apareceram rápido demais, de forma conveniente demais. Eu vou descobrir quem está por trás disso. Ele disse, a voz baixa, porém cheia de determinação. E quando descobrir, não haverá lugar para essa pessoa se esconder. Viviane, que estava discretamente no canto da sala, sorriu para si mesma. Tudo estava saindo exatamente como ela planejou. Jaime. De volta ao pequeno apartamento de Clara, passamos horas analisando cada detalhe do escândalo. Foi então que Clara percebeu algo estranho em uma das fotos que circulavam na imprensa. Jade, olhe aqui! Ela disse, apontando para achar a imagem ampliada no computador. Desce, veja esse reflexo no vidro atrás de você. Reconhece essa silhueta? Eu me aproximei, meu coração disparando. Era uma sombra familiar. A mesma mulher que eu já tinha visto uma vez, acompanhando Viviane durante um evento. É ela! Exclamei com os olhos arregalados. Essa mulher trabalha para Viviane. Clara sorriu animada. Ah, então já temos nossa primeira pista. Se conseguirmos provar que essa imagem foi manipulada, teremos um fio para puxar. E acredite, uma mentira sempre deixa rastros. Foi nesse momento que a esperança voltou a florescer dentro de mim. Eu não estava mais sozinha. No dia seguinte, Clara conseguiu marcar uma reunião com um advogado renomado, amigo antigo dela, para orientarmos nossa estratégia. Mas antes de sairmos de casa, algo terrível aconteceu. Meu celular vibrou com uma notificação. Quando olhei, quase deixei o aparelho cair no chão. Era um vídeo publicado em todas as redes sociais. No vídeo, eu apareci em uma conversa com Viviane, dizendo: Mãe, claro que estou usando Alexander. Ele é só um passo para eu conseguir tudo o que sempre quis. Meu coração quase parou. Eu sabia que aquela frase tinha sido editada. Aquela voz era minha, mas as palavras haviam sido montadas a partir de outras conversas, distorcidas para me condenar. Clara ficou pálida ao ver minha reação. Isabela, isso é uma armação ainda maior do que pensávamos. Oh, agora eles têm algo que parece real. Falei com a voz trêmula. Eu preciso avisar a Alexander antes que seja tarde demais. Peguei o celular e disquei para ele, mas a ligação caiu direto na caixa postal. Meu coração afundou. Clara me segurou pelos ombros firme. Não se desespere. É exatamente isso que eles querem, te desestabilizar. Vamos continuar. E quando tivermos a prova final, vamos expor essa mentira diante do mundo inteiro. Eu respirei fundo, tentando recuperar a coragem. Viviane quer guerra? Pois ela vai ter, mas dessa vez eu vou lutar com tudo o que tenho. Naquela mesma noite, Viviane e Amélia brindavam com taças de vinho na sala luxuosa da mansão. Oh, e então, mamãe? Amélia perguntou ansiosa. Você acha que agora ela está destruída de vez? Viviane sorriu, um brilho cruel nos olhos. Vê, querida, Isabela pode até tentar reagir, mas cada passo que ela der, eu já estarei 10 passos à frente. Em breve, Alexander a verá não como amor, mas como inimiga. Ela ergueu a taça e sussurrou. E quando isso acontecer, Isabela nunca mais se levantará. O amanhecer chegou carregado de tensão. Eu não tinha dormido nada. Passei a noite em claro, deitada no pequeno sofá do apartamento de Clara, tentando organizar os pensamentos enquanto revivia cada segundo do pesadelo que minha vida havia se tornado. As imagens falsas, o vídeo editado, os olhares de ódio nas ruas. Tudo estava tão sufocante que por um momento eu quase cedi à dor.
Mas então lembrei do olhar de Alexander, da promessa que ele fez antes de se afastar de mim. Ele disse que voltaria, ele disse que acreditava em mim. E eu não podia decepcioná-lo. Me levantei determinada. Aquela seria a virada da minha história. Clara já estava acordada, sentada à mesa, analisando pilhas de documentos e anotações. Seu semblante sério revelava que ela também não tinha pregado os olhos. Ah! Isabela, precisamos agir rápido, ela disse, entregando-me uma xícara de café quente. Viviane tem muito poder, e cada dia que passa, o mundo acredita mais na versão dela. Eu sei, Clara. Respondi respirando fundo. Mas não podemos atacar sem provas sólidas. Precisamos de algo que destrua todas as mentiras de uma vez só. Foi então que Clara me mostrou uma foto ampliada em seu computador. Era um frame congelado do vídeo falso onde eu supostamente confessava manipular Alexander. Veja aqui. Ela apontou para o canto da tela, ampliando ainda mais a imagem. Esse reflexo na janela atrás de você. Eu me inclinei, estreitando os olhos. E então meu coração disparou. Eu conheço esse lugar. É o salão de festas da própria Viviane. Clara sorriu satisfeita. Boa, exatamente. E olha só este detalhe no reflexo. Reconhece essa figura? Meu estômago revirou. Era a silhueta da mesma mulher misteriosa que sempre acompanhava Viviane. É ela. Clara, isso prova que Viviane estava envolvida diretamente na gravação desse vídeo falso. Ainda não é suficiente para um tribunal. Ela explicou cautelosa. Mas é um fio para puxarmos. Se conseguirmos rastrear quem editou esse vídeo, podemos expor toda a farsa. Eu me enchi de esperança. Então vamos atrás dessa mulher. Ela é a chave para derrubar Viviane. Enquanto nos preparávamos para sair, em outro ponto da cidade, Alexander estava em guerra consigo mesmo. Desde a divulgação do vídeo, ele vinha sendo pressionado por todos os lados. Pela família, pelos conselheiros e até pela imprensa. Sentado em seu escritório, ele passava as mãos pelos cabelos, exausto. As imagens rodavam em sua mente, machucando-o. De repente, alguém bateu à porta. Era Henry, seu melhor amigo e assessor pessoal. Alexander, você precisa ver isso. Ele colocou sobre a mesa um envelope com fotos. Alexander pegou o conteúdo confuso. As imagens mostravam Viviane saindo de um estúdio de gravação clandestino, acompanhada por uma mulher encapuzada. Oi, eu investiguei discretamente como você pediu, explicou Henry, e descobri que essas fotos foram tiradas no mesmo dia em que o vídeo de Isabela foi publicado. Alexander arregalou os olhos, sentindo a verdade finalmente se aproximar. Meu Deus! Então Bella estava dizendo a verdade o tempo todo. Seu coração se encheu de culpa e raiva. Ele se levantou com firmeza, a voz carregada de determinação. Eu preciso encontrá-la e juntos vamos desmascarar Viviane diante de todos. Enquanto isso, Clara e eu fomos discretamente até o bairro onde a mulher misteriosa supostamente morava. Era um lugar isolado, com casas antigas e ruas silenciosas. Bati a porta, meu coração martelando no peito. Depois de alguns segundos, a porta se abriu lentamente, revelando uma mulher de meia-idade, de olhar desconfiado. Quem é você? Ela perguntou, a voz carregada de nervosismo. Eu sei que você trabalha para Viviane. Falei direto, sem rodeios. E sei que ela te usou para destruir minha vida, mas eu também sei que ela não vai te proteger quando tudo vier à tona. A mulher me encarou, surpresa. Eu não sei do que está falando. Clara se aproximou, colocando um cartão sobre a mesa próxima à entrada. Você tem duas escolhas, disse séria. Pode continuar escondendo a verdade e cair junto com Viviane, ou pode nos ajudar a expô-la. Se fizer a escolha certa, podemos garantir sua segurança. A mulher hesitou, visivelmente abalada. Suas mãos tremiam. Finalmente ela suspirou, como quem carrega um peso enorme. Viviane me obrigou a gravar e editar aquele vídeo, confessou, a voz embargada. Ela ameaçou minha família, eu não tive escolha. Meu corpo inteiro tremeu. Ali estava a confirmação que eu precisava. Yad, você teria coragem de contar isso diante de todos? Perguntei, segurando suas mãos. Por favor, me ajude a provar minha inocência. É a única forma de acabar com o poder dela. A mulher me olhou nos olhos e algo em sua expressão mudou. Depois de um longo silêncio, ela assentiu. Sim, eu vou contar tudo. Horas depois, Clara recebeu uma ligação urgente. Era um repórter amigo dela, avisando que haveria uma grande coletiva de imprensa no palácio naquela noite. Viviane vai anunciar algo importante, disse o repórter.
Provavelmente para consolidar a imagem dela e enterrar a sua, Isabela. Clara desligou e me olhou com determinação. É a nossa chance. Vamos aparecer lá com a testemunha e revelar tudo ao vivo na frente de toda essa imprensa. Meu coração acelerou. Era agora ou nunca. À noite, o palácio estava lotado de jornalistas, câmeras e repórteres. As luzes eram ofuscantes e a tensão no ar era quase palpável. Eu estava escondida em uma sala reservada, junto com Clara e a mulher que agora era minha aliada. Meu corpo inteiro tremia, mas eu sabia que não podia recuar. Enquanto isso, no salão principal, Viviane sorria para as câmeras, radiante em seu vestido luxuoso. Boa noite, senhoras e senhores. Começou com a voz melodiosa. Estamos aqui para esclarecer os recentes acontecimentos e proteger a honra da família real. Amélia estava ao lado da mãe, com um sorriso presunçoso nos lábios. Mas antes que Viviane pudesse continuar, Alexander entrou no salão com passos firmes, acompanhado por Henry. Todos se viraram, murmurando surpresos. Essa coletiva terá uma mudança de planos. Alexander anunciou, sua voz ecoando pelo ambiente. Viviane arregalou os olhos momentaneamente abalada. Oh, Alexander, querido, o que significa isso? Ele se aproximou lentamente, encarando-a com desprezo. Significa que hoje a verdade virá à tona, e não será você quem vai contá-la. Clara me fez um sinal e eu saí da sala em que estava escondida. Quando entrei no salão, um burburinho tomou conta da multidão. Os jornalistas começaram a gritar meu nome, as câmeras disparando. Alexander veio ao meu encontro e segurou minha mão, me passando força. Viviane tentou rir, disfarçando o nervosismo. Oh, que cena dramática! Isabela veio aqui se defender? É tarde demais para isso. Mas eu não caí na provocação. Na verdade, Viviane. Falai erguendo a voz. Eu vim aqui para provar que você me incriminou. E então a mulher misteriosa entrou no salão. Os jornalistas ficaram em silêncio absoluto. Viviane empalideceu. Ela vai contar a todos o que você fez. Continuei. E dessa vez, você não terá como se esconder. Viviane olhou ao redor, percebendo que estava encurralada. Seu sorriso desapareceu, substituído por puro ódio. Ah, você não sabe com quem está mexendo, garota. Ela sibilou entre dentes. Eu respirei fundo e respondi. Sei sim. Estou enfrentando uma madrasta cruel que destruiu minha infância e tentou roubar meu futuro. Mas hoje, Viviane, tudo isso acaba. O salão estava em silêncio absoluto. Todos os olhos se voltaram para a mulher que agora se posicionava ao meu lado. Ela respirou fundo, visivelmente nervosa, mas com firmeza começou a falar. Joel, meu nome é Helena, disse olhando diretamente para Viviane. Fui obrigada por Viviane a gravar e editar um vídeo que incriminava Isabela Marques. Tudo foi uma armação. Isabela nunca cometeu nenhum dos atos que estão sendo atribuídos a ela. Um murmúrio percorreu a multidão. Os jornalistas já começavam a perceber a gravidade do que estava sendo dito. Viviane engoliu em seco, tentando manter a compostura. Isso é mentira! Você está tentando me incriminar! Gritou, mas a sua voz soava fraca diante da evidência. Alexander deu um passo à frente, segurando minha mão com firmeza. A verdade veio à tona, mãe. Isabela sempre foi inocente, e você, Viviane, vai responder por todas as suas mentiras e manipulações. Amélia, ao lado da mãe, tentou intervir, mas não houve defesa. As fotos, documentos e agora a confissão de Helena formavam um conjunto irrefutável. Os flashes das câmeras disparavam sem parar. O público presente, antes curioso, agora aplaudia a coragem e a determinação que eu havia mostrado. Eu não... Isso é impossível, Viviane murmurou tremendo. Mas ninguém mais acreditava em suas palavras. Eu respirei fundo, sentindo um peso enorme se dissipar do meu peito. O mundo finalmente parecia se alinhar novamente. Oh, Alexander, falei, minha voz embargada. Eu consegui. Ele sorriu emocionado, apertando minha mão com força. Vamos, Bella, nós conseguimos. Você foi incrivelmente forte. O rei se aproximou, sorrindo com orgulho. Isabela Marques, você provou não apenas sua inocência, mas também sua coragem. É um exemplo para todos nós. Eu senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. A vitória não era apenas minha, mas de todos que acreditam na justiça e na verdade. Alexander se aproximou, envolvendo-me em um abraço caloroso. Agora nada mais pode nos separar, Bella. Você é minha, e eu sou seu, para sempre. Nosso beijo dessa vez não tinha medo nem incerteza.
Era a celebração de tudo que havíamos conquistado juntos. Viviane e Amélia foram conduzidas para fora do salão. O ódio nos olhos de Viviane era intenso, mas impotente. Ela havia perdido. Toda a maldade que ela espalhou, toda a manipulação, desmoronou diante da força da verdade. Os jornalistas se aproximaram de mim fazendo perguntas, e eu respondia com calma e dignidade. Minha voz estava firme, meu coração leve. Joe, a verdade sempre prevalece, disse para todos ouvirem. E não importa o quanto alguém tente nos derrubar, se mantivermos a fé e a coragem, sempre teremos a chance de recomeçar. Naquela noite, Alexander e eu caminhamos pela varanda do palácio, observando a cidade iluminada pela lua. O mundo parecia novo, cheio de possibilidades. Você finalmente pode respirar, Bella, disse ele segurando minha mão. E nada nem ninguém poderá roubar isso de nós novamente. Eu nunca imaginei que chegaria aqui, confessei, apoiando minha cabeça em seu ombro. Depois de tudo, pensei que a felicidade era impossível para mim. Mas ela era e sempre será possível, respondeu ele. Enquanto estivermos juntos, nada poderá nos destruir. O vento suave trouxe consigo a sensação de liberdade que eu jamais havia sentido. Por fim, eu sabia que a vida me havia dado uma segunda chance. O amor, a verdade e a coragem haviam vencido. E finalmente eu podia sorrir sem medo, sabendo que o futuro era meu. Anos se passaram desde aquele dia em que a verdade finalmente triunfou sobre as mentiras de Viviane. A cidade inteira parecia diferente agora. Mais acolhedora, mais leve, como se refletisse a paz que eu finalmente sentia no coração. Reais. Minha carreira como estilista floresceu de maneira que eu jamais poderia imaginar. As coleções que eu criava eram inspiradas na delicadeza da minha mãe e na força que precisei encontrar para superar cada obstáculo. Desfiles em Paris, Milão e Nova York me chamavam, e cada peça que eu apresentava carregava não apenas a beleza da moda, mas também a história da minha luta e da minha coragem. Alexander esteve ao meu lado em cada passo. Não como um príncipe distante, mas como meu parceiro, meu amigo, meu amor inabalável. Cada vitória que eu conquistava, ele celebrava comigo, e cada desafio que surgia, enfrentávamos juntos. Viviane e Amélia desapareceram da nossa vida. A justiça cuidou para que nunca mais pudessem prejudicar ninguém. E apesar de toda a dor que causaram, eu aprendi que guardar rancor apenas machuca a nós mesmos. Hoje, o que restava era apenas a certeza de que o mal não pode vencer quando a verdade e o amor estão ao nosso lado. Em uma noite estrelada, Alexander e eu caminhávamos pelo jardim do palácio, mãos entrelaçadas como tantos anos atrás, mas agora sem medo, sem incerteza. A brisa suave trazia o perfume das flores, e o mundo parecia suspenso naquele instante perfeito. Zil, sabe, Bella? Ele disse, olhando profundamente em meus olhos. Quando tudo começou, eu pensei que você não sobreviveria às mentiras e intrigas. Eu também pensei que não, Alexander, respondi sorrindo. Mas a verdade sempre encontra um caminho. E o amor, o verdadeiro amor também. Ele me puxou para um abraço e, em seguida, nossos lábios se encontraram em um beijo calmo e apaixonado. Não era mais um beijo de medo ou incerteza. Era o beijo da vitória, da paz conquistada, do futuro que construímos juntos, com coragem e amor. Hoje, quando olho para trás, vejo a menina que chorava escondida em um sótão, sem ninguém para acreditar nela. Vejo a garota que sofreu, que foi injustiçada, que quase perdeu tudo. Mas vejo também a mulher que se levantou, que lutou, que confiou na verdade e no amor. E sorrio porque finalmente sei. A vida pode ser cruel, mas o coração que acredita, que persiste, encontra a felicidade. E assim eu e Alexander continuamos nossa história, juntos, fortes, felizes. A vida nos deu uma segunda chance, e dessa vez nós não a deixaremos escapar. Gostou dessa história? Comente o que sentiu. Deixe seu like para apoiar. Se inscreva para mais histórias emocionantes. Compartilhe com alguém especial. Seu apoio ajuda a manter esse sonho vivo.